Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de arquitetura, queria conversar com vocês, queria mostrar aqui esse exemplozinho que eu tirei do livro Tannenbaum, tá? Então, vocês devem procurar o livro do Tannenbaum, capítulo 3, tá? O capítulo 3 do Tannenbaum fala dos circuitos lógicos, circuitos digitais. Então, a gente está começando a ver o capítulo 3 do Tannenbaum. E ele começa com essa imagem aqui. Eu vou mostrar para vocês o significado dela. Olha, essa imagem, a gente tem uma tensão de entrada aqui, tem um transistor, e esse transistor está conectado, esse ponto aqui é a saída, e aqui é o terra, tá? Aqui está o terra. E aqui está a tensão, uma tensão básica de controle, que é uma tensão de 5 volts. Então, o que acontece? O que é esse transistor? Esse transistor, no começo eram válvulas, depois transistores, depois isso começou a ser feito cada vez menor. Mas esse transistor, ele significa o seguinte: quando eu dou um pulso elétrico aqui nessa entrada, tá? Quando começa a correr energia nessa entrada, deixa eu colocar aqui um desenhozinho, só para me ajudar. Quando entra a energia nesse ponto aqui, ó, vamos colocar esse ponto aqui, começa a entrar energia, essa energia que vem para cá pode estar no 0 volts, tá? Mas se você joga um pulso de 5 volts, ele fecha esse sistema como se fosse um interruptor. Quando vem uma tensão daqui, quando entra essa tensão de 5 volts aqui na entrada, ele consegue fechar, como se eu tivesse aqui um interruptor fechado, tá? A hora que eu dou esse pulso elétrico aqui, ele fecha esse interruptor e a energia começa a passar livremente aqui desse ponto para baixo. A energia começa a passar livremente para baixo aqui. Então ele fecha esse circuito quando ele recebe um pulso de entrada, a energia toda é como se ele estivesse fechando o circuito. Ele fechou o circuito, aí a energia vem para cá, ao momento que eu dou esse pulso. O que significa isso? O que significa isso? Quando eu jogo um pulso de 5 volts, ele conecta a saída com a terra. E aqui tem um resistor, o resistor vai segurar essa tensão de 5 volts para cá. Tá? Então vai passar 5 volts, aqui tem uma resistência e aqui não tem resistência nenhuma. Aqui tem um circuito fechado. Então, naturalmente, ele vai aterrar a sua saída. Ele aterra a sua saída e a saída passa a ser zero, passa a ser terra. Então, a saída passa a ser zero para cá. O que significa isso? Passa a ser zero, quer dizer falso. Tá? Se eu jogo uma tensão positiva, a tensão positiva é verdadeira, a tensão positiva fecha o circuito, uma tensão positiva é o verdadeiro. Se eu mando um verdadeiro, eu fecho esse circuito, eu aterro, e no momento que eu aterro, a saída passa a ser falso. Isso aqui é o operador NOT feito com um transistor. Tá? Peguei um transistor, mais um resistor, uma tensão de entrada e consegui construir o NOT. Tá? Então, dessa maneira que o NOT é construído. Por outro lado, se eu não jogo nenhuma tensão de entrada, aqui é falso, o que acontece? Esse circuito aqui passa a estar aberto. Tá? Ele passa a ser um circuito aberto. Como ele é um circuito aberto, sem conexão com o terra, a energia vai vir aqui de cima e vai vir para cá. Deixa eu até jogar ela para cá, ó. Aí ela vem para cá. Quer dizer, se for falso, a saída é verdadeira. A saída vai ser verdadeira. Se eu não jogo um pulso, um transistor, fechando o transistor, ele não fecha essa conexão. Aqui vai estar aberto e a energia vai fluir, passar pelo resistor e sair verdadeiro. Então, o falso sai verdadeiro e o verdadeiro sai falso. Tá? Essa é a lógica
do operador NOT. O operador que você está vendo aqui, eu até queria que vocês imaginassem qual é esse operador. Vamos ver. Se eu dou um pulso aqui, eu fecho esse circuito, mas ele continua aberto aqui embaixo. Se eu dou apenas um pulso de entrada e o outro eu não dou um pulso de entrada, ele fecha aqui, mas ele não conecta com o terra. Então um pulso não conecta com o terra. Tá? Se eu der um pulso de verdadeiro, onde a tensão 5 volts é verdadeiro, eu dou um pulso de 5 volts aqui, eu conecto na tensão 5 volts, que é verdadeiro, true, e ele não, e a saída continua desconectada do terra. A saída continua verdadeiro, continua true. Então aqui continua porque ele está no circuito aberto. Então aqui, se eu colocar, não coloquei nada, é true. Tá? Aqui ele conectou 5 volts. Se eu colocar os dois elementos verdadeiros, se eu colocar true e true, os dois aqui, aí ele vai dar falso. Aí ele desconecta. Aí a energia vai passar a ser aterrada e ele vai dar falso. Isso aqui parece um E, tá? Se for verdadeiro e verdadeiro, dá falso. Parece um E negado, tá? Parece um not end, tá? Então, a tabela verdade disso aqui, se eu der um pulso, 0, um pulso, se eu não der nenhum pulso, ele fica true. Se eu der um pulso de um lado, ele fica true. Se eu der um pulso do outro, ele fica true. E se eu der os dois pulsos, ele fica 0. Isso é um end, é quase um end, só precisa dar um not no final. Ele é o contrário é um not end, tá? É um end, desde que eu coloque um inversor aqui na saída, tá? Ele é quase um end. Mas a lógica do end está aqui, tá? Só está invertido aqui o verdadeiro com o falso, que você corrige colocando um negador no final desse end. Ele vira end, tá? Mas a lógica do end é essa. Essa é a lógica do end. Vamos continuar aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. E vamos ver esse outro operador aqui. Esse outro operador, se eu der um pulso de um lado, um pulso de verdadeiro de um lado, ele já conecta com o terra. Então já está com cara de ou. Se eu der um pulso de verdadeiro, tá? Ele já conecta com o terra. Então aqui tem a lógica do ou. Só que, talvez a saída esteja invertida, tá? Não tem problema. Mas a lógica do ou está aqui. Então, a hora que eu dou um pulso, ele zera aqui. Ou, se eu der um pulso do outro lado, ele também aterra o sistema, tá? Se ele der um pulso de um lado, ele aterra, ou um pulso do outro lado, ele aterra. Se eu não der pulso em nenhum dos dois lados, aí ele não aterra. Ele tem a saída normal. Então, para ser aterrado, precisa um ou outro. Qual que é a lógica desse circuito que eu estou mostrando para vocês aqui? 0 e 0 dá 1. Se eu der um pulso de um lado, dá 0. Se eu der um pulso do outro lado, dá 0. E ela é a lógica do ou, tá? Só que o resultado está invertido. Você precisa colocar um not depois disso para ter o ou verdadeiro. Mas com essa figura aqui, mostra como que o circuito é implementado na prática, tá? Tanto, deixa eu pegar aqui, opa, só deu um segundinho aqui. Ops. Aqui, ó. Esse é o circuito que mostra como é que você faz. Usando resistor e transistor, tá? Tudo começou com a válvula, que fazia a mesma coisa que o transistor. Só que a válvula demorava muito, dava um pulso, ela fazia um fechamento de um circuito. Depois foi feito com transistor, tá? E hoje os computadores têm milhares, milhões, bilhões de transistores nos circuitos integrados lá. Mas
Aqui você fez o NOT, o AND, a lógica do NOT, a lógica do AND e a lógica do OR. Tá? São os três operadores implementados com resistor e transistor. Tá? É assim que você vai implementar esses três elementos.